Na saída, né, o alemão, o índio, falaram em virada de chave, que essa vitória foi a virada de chave para a sequência do Campeonato Brasileiro. E assim, a Ponte Preta não levava gols aqui, aliás, não fazia gols em todos os jogos aqui no Moisés Lucarelli, e hoje não fez. Enaltecer mais uma vez o que esse grupo sempre teve, cara, que é um grupo trabalhador, um grupo com a cara do Operário, cara. Então, e num campeonato com tantas rodadas, oscila mesmo, não tem como. Eu entendo que o ser humano tem dificuldade de lidar com derrotas, com perdas, mas esse elenco sempre trabalhou, né? A gente sempre trabalhou, então tem que valorizar, enaltecer isso. Na derrota eu falei sobre nós estarmos compartilhando responsabilidades, e hoje mais uma vez tem que enaltecer principalmente o espírito, e retomamos a consistência defensiva, né, que era algo marcante. A gente sempre focou muito em fazer gol, e enquanto a gente não estava tomando, a gente estava conseguindo resultado. Então, mais uma vez, sem ser brilhante, mas sendo operário, sendo aguerrido, com uma atitude condizente com um time que tem tido resultados ao longo desse período, né? Então, valorizar mais uma vez todos os guerreiros ali. A gente corre muito junto, e isso é muito importante para uma equipe. Guanais, muitas vezes você faz as substituições e elas acabam não surtindo efeito, muitas vezes também por conta dos próprios jogadores, mas hoje o efeito foi praticamente instantâneo. Daniel Lima e o Pedro Lucas entraram, assistência de um, gol do outro. Queria que você falasse sobre essas mudanças no jogo de hoje, quais foram as ideias especialmente ali, se teve alguma questão física também, mas queria que falasse das mudanças e desses jogadores, especialmente o Pedro Lucas, que retornou de lesão nesse jogo e acabou sendo decisivo. É verdade. É uma oportunidade aí. A gente pensa as situações, mas da mesma forma que quando ela não funciona, eu não sou o culpado como tudo é pregado, né? A gente sempre tem parcela daquilo que a gente pensa e que vai para o campo, né? Então, da mesma forma hoje a gente pensou, e o mérito está ali com os dois que você citou, que executaram muito bem as ideias. A gente sempre quer contar com todo mundo. O Pedro teve uma lesão, o Bosquilha entrando no melhor ritmo, então nos jogos passados a gente não tinha minutagem para colocar. Então muitas vezes críticas com falta de conhecimento realmente daquilo que acontece internamente, né? Então antes de entrar para um jogo tem vários dias de construção, a condição de todos os jogadores. Então mais uma vez isso foi respeitado pelo intervalo de um jogo para o outro. E isso mais uma vez é compartilhado, aquilo que a gente pensou e que foi muito bem executado, né? A equipe já tinha criado outras oportunidades de gol no jogo, não conseguimos definir bem, mas mais uma vez conseguimos defender bem, conseguimos controlar o jogo, e tivemos nesse momento de decisão ali o brilhantismo desses dois jogadores. Nós tivemos um primeiro tempo muito truncado, né? Poucas oportunidades, a mais clara foi a do Mingote, né? Já no início do jogo. E aí no segundo tempo a gente viu o Operário mais organizado, o Bosquilha se apresentando mais, tanto é que estava muito bem no jogo, mas o cansaço fez com que ele fosse substituído. Qual foi a tua ideia, a tua conversa, né, no intervalo, para que o Operário voltasse dominante? Porque nós citamos na nossa transmissão que o Operário foi dominante nesse segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo também a gente foi superior, e faltando um pouquinho de capricho ali, principalmente no último passe. Então a gente estava encontrando os espaços, especialmente nas costas da linha. Então o lance do Mingote é um lance que foi treinado, foi pedido. O Felipe Augusto também fez muitos movimentos. E no momento final ali a gente estava pecando, né? Tivemos nas bolas paradas também duas oportunidades claríssimas para a gente fazer o gol. Então a estratégia para esse jogo, dentro do pragmatismo que eu pedi para eles, a gente precisava sair daqui com o resultado, né? E principalmente simplificando bastante as coisas e conseguindo defender bem. E aí o jogo foi se desenhando para a gente ir controlando, né? Eu falei para a gente vai ganhando confiança no jogo, até pelos os 3 jogos, as 3 derrotas, isso mexe com a confiança do jogador. Então, isso que a gente espera dentro de casa, para a gente conseguir ter apoio, né? Inclusive nos momentos mais difíceis, quando as coisas não estão dando certo. Eu já falei isso mais de uma vez, porque seres humanos, e isso influencia na execução. Então, conseguimos executar bem, tivemos oportunidades no primeiro tempo, o Mingote foi muito clara, errou a finalização, e essas outras que acabaram acontecendo também, mas o jogo todo eu acredito que a gente conseguiu controlar bem, a gente foi pragmático, né? Foi cumprir a missão, essa
essa era a tônica, a estratégia do jogo, e essas mudanças estavam desenhadas também. Max, Daniel, Pedro, e aí as outras ali. Então, sempre a dúvida ali na perder o Jassa e não perder a consistência defensiva, então por isso da opção pelo Joseph, que já fez essa função também. E o Thales pesou um pouquinho a perna e o Sav precisou entrar. Então, num contexto geral, sempre 11 mais 5, e aquilo que o jogo pede, aquilo que a gente pensa. Então, é importante aí pela participação de todos e a reação na competição. Você mesmo citou agora a questão da confiança, ainda mais depois de 2 derrotas jogando em casa, e depois do último jogo especialmente acabou criando uma certa pressão até em você, no elenco, porém hoje foi uma resposta imediata. Eu queria que você falasse sobre como foi esse trabalho depois da última derrota e como você se sente vendo o time responder com tanta eficiência e tanta qualidade nesse pouco tempo de treino, só um treino até hoje, e também um jogo dificílimo fora de casa, que inclusive o Operário nunca tinha ganhado aqui e hoje conseguiu a primeira vitória no Moisés Lucarelli. Ótima pergunta. Mais uma vez, mais uma façanha desse trabalho, né? Então, Copa do Brasil, os objetivos que a gente já conquistou. Então, pode ser uma conquista pequena, mas não deixa de ser uma conquista, né? De ficar marcado com uma vitória aqui na casa do adversário. Então, como que a gente trabalhou? Trabalhou que a gente com confiança daquilo que a gente estava fazendo, não fez bem nesses 2 últimos jogos, né, e em relação àquilo que foi uma marca nossa, né? Então, mais uma vez, a consistência defensiva, um time competitivo, um time intenso, né? Então, passamos a fazer mais gols, repetir gols nos jogos, os gols dos 9, é importante citar isso, né? Gol do Mingotti, gol do Garcia, hoje gol do Daniel. Então, tudo isso é muito importante e mostra mais uma vez que nós estamos conectados, o time está junto, passa por dificuldade, mas que nós estamos num caminho, né? E que a pressão ela gera bons frutos, a gente tem que saber lidar com a pressão, né? Isso acontece não só comigo, mas acontece com todos os treinadores. E quando você passa por um processo de pressão, você passa fortalecido, você passa enriquecido de uma forma geral. A gente já passou por isso antes, né? A gente já passou por essas pedradas aí e a gente saiu mais forte, saiu revigorado, conseguiu conquista. Então, mais uma vez, a gente mantém o nosso pé no chão sempre, com muito trabalho, com muita humildade, mas a gente quer realmente passar. Então, confirmar com esse jogo em casa, sabemos que é um jogo, mais um jogo difícil, não tem um jogo fácil na Série B, mas que a gente possa dar sequência a partir daquilo que foi apresentado hoje. Moraes, a gente sabe que a sequência de jogos ela é muito grande, agora tem uma semana, né, para você trabalhar para o jogo, até o jogo, uma semana, 10 dias praticamente, para você ter o jogo do Brusque. Mas esse 11 que você colocou hoje em campo é muito perto daquele 11 ideal que você projeta para ser, digamos assim, entre aspas, o time titular do Operário? Dudu, eu gostei. O 11 a gente sempre tem que pensar nas relações ali, né? Então, eles deram uma boa resposta, né? Então, alguns ficaram lá, como eu falei, principalmente do Bosquilho, o Mingotti ainda tá nesse processo. O Rodrigo retornando, aí o Max entrando foi muito bem, então algumas opções que com uma semana para trabalhar a gente vai conseguir escolher bem, mas obviamente que foi uma resposta, né? Então é isso que a gente quer também, né? Quando a gente faz uma troca no meio do jogo, quando a gente inicia, então a gente treina e levar o treino para o jogo, então isso é importante, mas a gente tem mais de 11, isso com certeza, mas foi uma resposta excelente da equipe de uma forma geral. Ricardo lá. Recado para os meninos. E outra coisa, Dudu, que o Gabriel é genial. E é profeta ainda. E é profeta, cara. Isso é importantíssimo a gente falar. O resultado desse trabalho não são somente 3 pontos, uma vitória, um acesso como foi o ano passado. Ele transborda por aquilo que a gente teve como ideia e respaldo de Álvaro, Júnior, Batata, para aquilo que a gente constrói no dia a dia do Operário. E o Sub-20 estar na final hoje é uma alegria muito grande para nós, cara, porque é a extensão do trabalho, entendeu? Então, o Jorge, o Gustavo, o Peixoto, todos os jogadores que estão ali, a gente que treinam como profissional praticamente toda semana, cara. Então a gente puxa jogador de Sub-17, para vocês terem uma ideia. Então a gente fica muito feliz. E nós não queremos reconhecimento de nada, a gente só quer desejar para os meninos uma ótima sorte, que eles têm representado muito bem a camisa desse clube.
que eles possam plantar muitas sementes para ter muitos frutos na carreira deles, para o clube. Então é importante essa lembrança do Gabriel para a gente externar e entender que o resultado ele é muito maior do que a vitória hoje aqui, por exemplo. Mas é aquilo que tem sido feito no clube de uma forma geral, seja em aspectos físicos, com construções, com aquisição de tecnologia, aquilo que eu já falei antes da competição. E aí passa também por aquilo que está... Então, por exemplo, talvez seja a versão da categoria de base com que o Jorge tenha menos opções, cara. O Jorge sofreu, desculpa eu estender um pouquinho, mas o Jorge perdeu muitos jogadores. E aí jogadores que vão dar fruto para o clube também amanhã com uma negociação, né, com estarem em clubes grandes, etc. E ele tem feito um brilhante trabalho e os meninos estão muito afim de ser campeão, cara. Tá? Então, queremos estar lá, dar esse apoio para eles e que todos nós, cara. Então hoje está aqui o Diego aqui, cara, tá o Gabriel aqui, toda a comissão técnica. Isso é um trabalho e a gente é fechado, velho. A gente é fechado. Então isso dá resultado, cara. E nós vamos perder, ganhar, empatar ali no campo. Ali vai acontecer, vai acertar, errar, vai continuar acontecendo isso, vai continuar a ter pressão em cima do treinador, porque essa é a cultura do futebol brasileiro, e tudo bem, velho. Mas nós sabemos aqui no Operário, a gente sabe, desde o Álvaro, chegando lá na tia Cris, a cozinha, para citar um exemplo dos funcionários que está ali, mas a gente sabe que os resultados que estão acontecendo é fruto e trabalho de todo mundo que está ali, na categoria de base, na categoria profissional e na vida de cada um. Queria ressaltar isso, agradecer ao Gabriel por esse lembrete, por esse toque, para que a gente possa entender que o propósito é muito maior do que uma vitória de 3 pontos. Tá certo.